Muito bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live da blindagem emocional. Que bom que você está aqui, que bom que mais uma vez você decidiu, você escolheu se priorizar e se colocar como a pessoa mais importante da sua vida, porque é assim, se colocando como a pessoa mais importante da sua vida todos os dias, é que você pode transformá-la. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma semana de lives da blindagem emocional. A gente vai falar sobre hoje envelhecimento precoce. Será que você está percebendo que você está envelhecendo mais rápido do que deveria? E essa conversa de hoje não é para te deixar desesperada, mas em alerta, porque você precisa entender por que talvez você esteja sempre cansada. Por que você está sempre esgotada? Por que será que você sempre está aí, parece estar carregando um peso nas suas costas? E isso, claro, faz com que o seu corpo se desgaste ainda mais. É sobre isso que a gente vai falar. Então, é uma conversa muito importante para quem realmente quer mudar essa situação. Claro, para você tá tudo bem, ficar cansada, não ter disposição para nada, beleza. Fecha essa live e vai seguir a sua vida, não tem problema nenhum. A minha conversa aqui é com quem realmente está incomodada com essa situação. Então, se esse é o seu caso, eu convido você a ficar aqui comigo. Por quê? Porque talvez o que a gente converse aqui hoje vai criar um estado de consciência importante para você, para que você possa fazer as mudanças necessárias na sua vida, para que você possa, a partir daí, ter sim uma vida de coragem. Escreve aqui, vida de coragem. O que é a vida de coragem? A vida de coragem é aquela vida que é boa para você, de acordo com as tuas regras, de acordo com os teus sonhos, de acordo com os teus objetivos, aquilo que realmente é bom para você, os limites que você coloca para que os outros não pisem fora desse limite. Então, essa é a vida de coragem, a vida que é boa para você. Ô gata, mas essa vida de coragem, ela não é todo mundo que vai ter. Sim, verdade, não é todo mundo que vai ter a vida de coragem. Isso você tem total razão, total razão. Poucas serão as pessoas que terão a vida de coragem. Sabe por quê? Porque para construir uma vida de coragem depende de escolhas, depende de decisões. E nem todo mundo está preparado e principalmente disposto a suportar o processo dessas escolhas e decisões. Então, por isso que a gente vai falar hoje sobre por que será que você está envelhecendo precocemente. Você talvez já esteja percebendo isso, você talvez perceba-se cansada, você perceba-se cada vez mais esgotada, e é sobre isso que a gente vai falar a partir de agora. Vai dizendo de onde você está falando para eu te dar um bom dia especial, para a gente começar essa conversa sobre envelhecimento precoce. Então, é hora de você pegar o seu papel e caneta, porque a partir de agora a gente vai entender um pouquinho mais sobre este assunto. Eu quero primeiro que você entenda que as decisões que você toma moldam o seu destino. Guarda essa frase, as decisões que você toma moldam o seu destino. E quando eu decido alguma coisa, eu posso mudar o curso da minha história, eu posso mudar o curso da vida que eu estou vivendo hoje. Agora, quando eu não decido, eu também estou mantendo um curso da minha história e da minha vida. E não decidir, claro, traz consequências muito mais perigosas do que você decidir. Por quê? Porque você vai permanecer no mesmo sofrimento, você vai permanecer com os mesmos problemas, você vai permanecer com a mesma falta de ação. E muito do envelhecimento precoce que cada vez mais as pessoas estão vivendo, e isso é curioso, porque hoje nós vivemos numa era, talvez a era a era mais produtiva possível, porque nós temos recursos, nós temos tecnologia para nos ajudar, a medicina está aí para melhorar ainda mais a nossa vitalidade, mas hoje somos uma sociedade, e eu vou falar somos, né, num geral, uma sociedade mais cansada, uma sociedade mais sobrecarregada, uma sociedade que parece que não tem forças para fazer o mínimo possível. Alguém se identifica com isso? Você talvez se sinta sem forças para fazer as coisas mais simples do dia a dia. E por que isso está acontecendo? Porque você hoje
você não toma decisões importantes na sua vida, decisões que poderiam simplesmente mudar o rumo da sua história, e essas decisões acabam o quê? Gerando muito estresse. Escreve aqui, estresse. As decisões que você não toma geram estresse. Por quê? Porque você continua enfrentando aqueles problemas de sempre. É um casamento falido, é a infelicidade no trabalho, são os problemas financeiros, são os problemas de saúde, inclusive, o estresse. Você fica com muito estresse. E o estresse tem um hormônio por trás, que é o cortisol. Cortisol, vou até escrever aqui para você não esquecer, ó, cortisol. Esse é o hormônio por trás do estresse. O cortisol é como um alarme para proteger o seu corpo. E aí guarda essa frase que eu vou te dizer aqui. Para tua mente, tudo se trata de sobrevivência. Escreve aqui, sobrevivência. O tempo todo a sua mente está buscando garantir a sua sobrevivência. E o cortisol é como um alarme que serve para quê? Para identificar um perigo. E aí, esse hormônio, o que acontece? Quando ele é liberado, ele faz com que toda a sua fisiologia se prepare para te proteger. E existem 3 recursos que nós temos, que nós carregamos aí da nossa ancestralidade, que é lutar, fugir ou paralisar. Lutar, fugir ou paralisar. Ou você vai lutar com o seu predador, com o seu inimigo, para garantir a sua sobrevivência, e para isso você precisa de cortisol, para que você tenha mais sangue, por exemplo, nas mãos, para você bater na outra pessoa, você precisa de mais sangue nas pernas para poder correr o mais rápido, no caso de fugir, ou para se manter ali imóvel, sem se mexer, você precisa de muito cortisol para poder se manter naquela posição. Ou seja, o cortisol é o hormônio do estresse. E por que é importante você entender isso? Porque cada decisão que você não toma, cada decisão que você adia, cada decisão que você deixa para depois, você, na verdade, está permanecendo num campo de batalha. Faz sentido? É como se você estivesse ali diante de um predador na selva. Toda vez que você não resolve um problema, esse problema continua lá. Por isso que eu volto a dizer, a vida muda quando você toma decisões, quando você sustenta as suas escolhas. Se você não fizer nada, absolutamente nada, a vida vai continuar do mesmo jeito e vai piorar. A tendência é sempre piorar. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Bom dia, Eloide, bom dia, Rosana, bom dia, Sônia, sejam bem-vindas. É muito importante você compreender isso, que as decisões que você não está tomando está não apenas te mantendo com a mesma vida que você tem, mas está aumentando o quê? Essa alta taxa de cortisol na sua vida. E isso vai gerando mais estresse. E aí sempre que você, depois que, digamos, o cortisol ele é liberado, você entra num ciclo do quê? De recuperação. É recuperar o seu corpo. Por quê? Porque o corpo entende que você precisa estar pronta para uma próxima batalha. Então você precisa se recuperar. E para se recuperar, vem o quê? Vem o cansaço. Vem a maneira, uma das maneiras que você tem, ou é para você repor as suas energias, ou é através do sono, então eu vou descansar, ou através do quê? Da comida. Eu preciso comer muito para poder o quê? Recuperar o meu corpo. Tudo bem? Faz sentido? Fala, Chico, seja bem-vindo. Maria também, sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindas aqui. A gente precisa compreender isso, por quê? Porque muitas vezes você não entende por que você está tão cansado, tão cansada. E você talvez esteja cansado e cansada, não porque você esteja fazendo muitas coisas, mas porque você não está decidindo o que precisa ser decidido. Aquilo que você não decide fica aqui no campo dos pensamentos, né? E aí você talvez tenha pensamentos repetitivos, pensamentos que vira e mexe, eles voltam. O problema disso é que cada pensamento gera um sentimento. Escreve aqui, pensamento gera sentimento. Você pensa, você sente, ou seja, você dá uma interpretação para aquilo e a partir daí uma ação. Oi Sandra, seja muito bem-vinda. Pensar, sentir e agir. É um processo automático que nós fazemos em milésimos de segundos.
Então, se eu, por exemplo, falar aqui, vou pegar aqui o exemplo da Sandra, que é integrante da comunidade Coragem, e é pet sitter. Então, se eu falar a palavra, por exemplo, cachorro, para você, vai vir um pensamento, certo? Para algumas pessoas, a partir desse pensamento, né, da palavra cachorro, você vai ter o quê? Um sentimento. Para algumas pessoas, um sentimento de alegria, de felicidade. Oi, Cris, bom dia. De felicidade, de prazer, de carinho. Mas para outras, talvez, quando eu falo a palavra cachorro, vai vir um sentimento de medo, de tensão. Por quê? Porque cada um tem uma experiência com cachorros. Então entenda que cada pensamento gera um sentimento e a partir daí uma ação. E essa ação vem através do quê? Muitas vezes do cortisol, do hormônio do estresse. Para quê? Para que você possa se defender. Só que muitos desses pensamentos, eles estão, na verdade, ocupando aí a sua mente, trazendo muito cortisol para o seu corpo e desgastando o mesmo, ou seja, desgastando o seu corpo. Porque toda vez você precisa o quê? É como se você corresse 100 metros rasos em 5 segundos. Toda hora você está fazendo isso, pensamento, sentimento, ação. Essa ação nem sempre ela vai acontecer literalmente, mas para o corpo há a liberação do cortisol, ou seja, é como se você tivesse corrido 100 metros em 5 segundos. Ou seja, você está desgastando o seu corpo. Imagina se você, por exemplo, você deve ter uma máquina de lavar aí na sua casa, certo? Imagina que você fica ali, ó, o tempo todo botando roupa nessa máquina sem parar. Lava e põe de novo, lava, põe de novo, lava, põe de novo, lava, põe de novo, lava, põe de novo. O que vai acontecer com o tempo? Muito provavelmente essa máquina ela vai ter algum problema antes, digamos, da hora. Por quê? Porque você não deu folga para ela, você está ali e é a mesma coisa que acontece com o nosso corpo. A cada vez que um pensamento gera um sentimento e, consequentemente, uma ação, você está o quê? Desgastando o seu corpo. Ou seja, toda vez que entra um pensamento na tua mente intrusivo, você desgastou o seu corpo, principalmente algum pensamento ligado ao que você está vivendo hoje. E aí é onde eu quero chegar com mais profundidade. Quais são as decisões e escolhas que estão gerando esse desgaste em você e, como consequência, esse envelhecimento precoce? Porque aí você vai desgastando essa máquina perfeita que nós recebemos, que é o nosso corpo. É uma máquina perfeita. Talvez hoje ela não esteja tão perfeita. Por quê? Porque você está desgastando essa máquina todos os dias, permitindo que as decisões que você não toma gerem pensamentos que se transformam em sentimentos, em ação. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho para eu entender se isso faz sentido para você. Tem uma frase eu acho que é do Sêneca, um filósofo estoico, que diz o seguinte: a vida é curta, mas o suficiente se for bem aproveitada. A vida é curta, e eu concordo com isso. Muita gente diz, não, a vida é longa. Não, a vida é curta, porque cada dia é um dia menos, né? A cada dia, desde o momento que a gente nasceu, é uma contagem regressiva para o final. Faz sentido? A cada dia a gente está se aproximando do fim, é inevitável. Eu não estou falando isso para você se sentir mal, não. Estou falando isso porque é uma realidade, né? Talvez você possa querer, muitas vezes, até se enganar. Mas é isso, a cada dia é um dia menos. E o que você hoje não está fazendo, as decisões que você não está tomando hoje, elas vão encurtar isso. Elas vão encurtar isso. Entenda que aquelas decisões que você está adiando, por exemplo, talvez um relacionamento tóxico que você tenha, talvez uma infelicidade profissional, a falta de dinheiro, a falta de hábitos saudáveis, se você não resolver isso logo, você está desgastando esse corpo cada vez mais. A nossa mente ela está buscando o tempo todo sobrevivência. E se você não aprender a dominar a sua mente, você vai ficar do mesmo jeito. Por quê? Porque para sua mente tomar uma decisão
é arriscado. Ela não quer que você se arrisque. Ela vai sempre trazer o quê? Pensamentos do tipo, nossa, e se não der certo? Nossa, e se você se arrepender? Nossa, e se for pior do que você está vivendo hoje? E aí você é dominada pelos medos, por essa mente e por esses medos. Só que muitos desses medos são imaginários. Escreve aqui, imaginários. Não são medos reais. São medos, muitos deles, consequência de feridas emocionais que você carrega lá da tua infância. Significados que a sua mente deu para experiências que você viveu e que fazem você acreditar que você vai viver a mesma coisa hoje. E não. Só que você precisa se preparar para isso. Você precisa aprender a dominar essa mente e esses medos. Porque assim, faça uma conta simples. Faça uma conta simples. Eu sempre falo aqui sobre a conta emocional. A conta emocional é como a sua conta bancária. Só que a moeda da conta emocional é o quê? É o dinheiro. Na conta emocional, a moeda é a alegria. Uma vida sem alegria é uma vida muito custosa. Imagina que quando você vive momentos felizes, por exemplo, não sei como é que foi o seu final de semana. Eu vou falar do meu. Meu final de semana foi muito legal, muito legal. Eu tô com a minha conta emocional do final de semana abastecida, porque a cada momento feliz que eu vivi, eu botei alegria, eu botei alegria, eu botei alegria. Aí hoje, talvez, não sei, talvez eu possa ter um dia difícil. Eu vou ter que sacar alegria para me manter. Eu vou ter que sacar alegria. E quando você vive uma vida muito mais difícil, com pouca alegria, a sua conta emocional fica negativa. Faça essa conta simples agora. A tua conta emocional hoje, ela está positiva ou ela está negativa? Ela está próxima do negativo? Ela está com uma boa margem e que dá, entre aspas, para você viver talvez um dia difícil? Porque é claro que nós temos dias difíceis. Eu não sou aqui o pregador de uma ilusão. Não, dá para você viver feliz o tempo todo, vai lá, abraça a árvore, olha para o céu, todo mundo é feliz. Não, não é assim. Eu não acredito nessa felicidade 100%, mas eu acredito numa conta emocional. Essa conta emocional, você precisa cuidar dela. Ela precisa ser muito mais positiva do que negativa. Quando você vive com uma conta emocional negativa há muito tempo, é claro que você está desgastando o teu corpo para sobreviver. É claro que você vai envelhecer mais rápido. É claro que você vai adoecer mais rápido. Uma doença tira anos da sua vida. Tira vitalidade. E talvez a saída não é remédio. Porque hoje todo mundo acha que qualquer saída, qualquer caminho é remédio. Vamos remediar. Só que talvez a solução esteja no quê? Nas decisões que você precisa tomar. Quais são as decisões que você precisa tomar? E que está te faltando coragem? Pensa nisso. Quais são as decisões? E será que a sua vida já não estaria diferente se você já tivesse tomado essas decisões? Será que a sua vida hoje não seria melhor? A sua conta emocional não seria muito mais positiva? Lá atrás, há cerca de 11 anos, a minha conta emocional era muito negativa. Por quê? Porque eu não conseguia tomar uma decisão em relação à minha vida profissional. Eu não tinha coragem de largar o certo por algo que eu nem sabia o que era, mas que estava me adoecendo. Eu estava infeliz naquilo que eu fazia. A partir do momento que eu tomei uma decisão, que eu realmente sustentei a minha decisão, a minha vida mudou. Por isso que coragem é uma construção. Escreve aqui, coragem é uma construção. Coragem não é algo que cai do céu. Coragem não é algo que você vai botar no café e aí você vai beber e vai falar assim, nossa, agora eu tenho coragem, agora eu vou mudar tudo. Não é assim. E eu sei que tem gente que vende mais ou menos isso aí para você na internet, mas não é bem assim. Eu estudo sobre coragem há muito tempo. E quando eu venho aqui para você falar sobre coragem,
Eu não estou falando baseado em achismo. Tem teoria, tem prática, tem a minha própria história, a história de várias pessoas que eu já tive o prazer e a honra de mentorar, de treinar, de tratar com a hipnoterapia. E todas essas pessoas precisavam de coragem para fazer uma mudança em suas vidas. Elas estavam ou numa fase de um amedrontamento muito grande, e elas não conseguiam sair daquele lugar, mas a coragem tirou elas dali. Mas a coragem verdadeira, não a coragem heróica, a coragem que muita gente acredita, que vê no cinema, que vê na literatura, que ela vai surgir do nada. A coragem da construção, da preparação. Coragem é ação com preparação. Escreve aqui também. Coragem é ação com preparação. E a preparação que você precisa para iniciar todo esse processo, a primeira preparação é aprender a dominar suas emoções. Se você não domina suas emoções, o mundo vai te engolir. As pessoas vão te engolir, o ambiente onde você está hoje vai te engolir. Se você não aprender a dominar as suas emoções. Quando você domina as suas emoções, as suas escolhas são muito mais racionais, você consegue sustentar as suas decisões. Esse medo que vem muitas vezes, será que vai dar certo? Será que você é capaz? Esses medos, eles são dominados. Você não gostaria de dominar esses pensamentos intrusivos que você tem? Escreve aqui sim ou não. Pensamentos que são ruins, pensamentos que te jogam para baixo. Quantas vezes você talvez não tenha acordado? E eu sei porque era muito comum comigo. Eu acordava super animado. Não, segunda-feira vai ser diferente, eu vou fazer uma semana incrível. Aí acontecia, sei lá, qualquer coisa. Sei lá, eu recebia uma negativa de um cliente, seja lá o que for. E eu simplesmente desmoronava. Você já viveu isso? Você desmorona. Por que você desmoronava? Ou por que eu desmoronava? Porque eu não dominava as minhas emoções. Vinha ali a tristeza e a tristeza me dominava. E a partir do momento que ela me dominava, os pensamentos me agarravam. Mas os pensamentos negativos. Você não é capaz, você é um perdedor, você nunca vai sair dessa situação. E aí, claro, sem ter blindagem emocional, escreve aqui, blindagem emocional, que é o domínio das emoções, eu ficava no chão. Ter blindagem emocional, ter esse domínio das emoções, é você, muitas vezes, tomar o golpe, mas se levantar. Ficar no chão não é uma opção. Guarda isso. Ficar no chão não é uma opção. Pelo menos para mim não é mais. Antes eu ficava. Hoje não. Eu tomo as minhas porradas da vida? Claro que sim. Claro que sim. Eu sou tão humano quanto você. Eu não sou o ser perfeito. Eu não me vendo como o ser perfeito, que não tem problemas. Vários desafios na vida. Mas ficar no chão para mim não é uma opção. E não deveria ser para você também, se eu puder te aconselhar. Não deveria ser. Você não merece isso. A sua história não merece isso. As pessoas que te amam não merecem isso. E eu não estou falando para você fazer por elas, mas fazer por você. Você não merece ficar no chão simplesmente acreditando que você, por conta de um resultado, é um fracasso. Fracasso não existe, assim como sucesso. Tudo que existe são resultados. O que as pessoas chamam de sucesso é apenas um resultado acima de uma expectativa. E o que as pessoas chamam de fracasso é apenas um resultado abaixo da expectativa. Apenas isso. Então, se você até aqui acumulou o que as pessoas chamam de fracasso, não acredite mais nisso. Você talvez não obteve aquele resultado que você tinha como expectativa porque te faltou o quê? Preparação. Faltou dominar as emoções para você tomar decisões melhores, para você fazer melhores escolhas. Por isso que ter blindagem emocional muda a vida.
literalmente muda a vida. Tudo bem? A Cris, direto da Itália, a coragem é um caminho que vamos construindo. Perfeito, coragem é construção. A blindagem emocional me ajuda nesse percurso até hoje. Gratidão, gata. Ótimo, Cris, fico muito feliz. E você é uma história. Olha só, a Cris, ela hoje faz parte da comunidade Coragem, que é um grupo de pessoas que eu dou aula toda segunda-feira, inclusive hoje temos aula. A Cris tinha um objetivo, que era fazer uma transição de carreira e morar na Itália. A Cris hoje está na Itália. E com muita coragem, porque não a coragem heróica, mas a coragem da construção. Houve um processo para sair do que era certo, né, do emprego que ela tinha, que era certo, para enfrentar o ambiente e sustentar suas escolhas, e para se mudar para um outro país. Isso tudo é uma construção, isso não é do nada. Ah, mas ela poderia ter jogado tudo pro alto do dia para a noite e ter ido, por exemplo, morar na Itália? Claro que poderia. Tem muita gente, inclusive, que faz isso. Só que depois bate o quê? O arrependimento. As coisas não dão certo. Por quê? Porque falta preparação. Eu gosto muito de usar a analogia da corrida. Eu hoje sou um corredor de rua, né, nas minhas horas vagas. Apesar que não é nem horas vagas, são horas importantes do meu dia. Né? Treinar é muito importante para mim, para minha mente, para minha produtividade, para minha vitalidade, claro, para minha saúde. Porque uma regra que eu criei para mim dentro da minha vida de coragem, como eu disse, vida de coragem é a vida que é boa para você, de acordo com as tuas regras, com os teus sonhos e objetivos. Uma regra para mim é: a minha saúde é inegociável. Por quê? Porque eu vivi, né, uma fase que eu não me cuidava, que eu estava obeso, que eu bebia todos os dias, e aí eu tive um tumor no pescoço, isso há 11 anos atrás. Eu não quero voltar àquele ponto, então hoje a saúde para mim é inegociável. Então eu treino não apenas por hobby, mas eu treino para cuidar da minha saúde e para viver a regra que eu coloquei para mim mesmo, né? A minha regra. Talvez essa regra não sirva para você, tá tudo bem, cada um com a sua escolha. Para mim faz muito sentido. E eu gosto muito de correr, de fazer provas e tudo mais. Eu corro hoje meia maratona, que são 21 quilômetros, e ninguém corre uma meia maratona ou uma maratona, que é o dobro disso, do dia para a noite. Existe uma preparação. Eu, por exemplo, estou numa preparação agora para mais uma meia maratona, minha última desse ano. Eu já corri 2 esse ano. Esse processo, a minha corrida é em novembro, acho que é 16 de novembro. Até lá, eu estou treinando todos os dias. Todos os dias. Ontem, por exemplo, eu rodei 16 quilômetros. Dentro de uma metodologia. Isso é preparação, porque isso vai me dar o quê? Condição para chegar na prova e realizá-la do jeito que tem que ser. Então para de mirar apenas o resultado. Para de mirar apenas a linha de chegada. Você sabia? É muito legal quando você termina uma prova dessa, sabe? Por exemplo, uma meia maratona, que é o que eu estou participando nesse momento. É muito legal. Mas posso te dizer, a sensação dura muito pouco. Sabe por quê? Porque o que vale mesmo é a preparação. Eu estou, normalmente para uma prova dessa, são quase 60, 70 dias de preparação. Isso, para mim, é o mais interessante. Eu me desafiando todo dia, mantendo, por exemplo, hoje é um dia de descanso para mim, que faz parte do treino, inclusive. Mas hoje eu acordei com uma baita vontade de correr. Mas eu mantive o meu plano. Não, hoje eu tenho que descansar. Porque ontem eu fiz 16 quilômetros. Eu sei que eu tô com vontade de ir, né? Porque hoje aqui, pelo menos em São Paulo, tá um dia lindo. Eu gosto do calor. Falei, pô, vou correr hoje. Mas eu não vou quebrar, digamos, o meu plano. O meu plano é, hoje eu não corro, hoje eu descanso. E o descanso faz parte da preparação.
Então entenda que as decisões que você não toma, elas precisam ser tomadas urgentemente para quê? Para que você possa criar a sua vida de coragem, construir a sua coragem. Tudo bem? Faz sentido? Oi, Thalita, seja muito bem-vinda. A Rosenilda e a Meg também. Oi, Meg, bom dia. Bom dia, ô gata. A técnica do bom desempenho para alcançar as metas está toda voltada na preparação. Excelente, sim. A preparação é o mais importante do processo. É o mais importante do processo. Porque, como eu disse, a linha de chegada, ela é legal, né? O dia da prova, por exemplo, puxa, é muito legal você viver ali com outras pessoas que estão na mesma batida que você. Mas beleza, você termina a prova, né? Você termina ali feliz, claro, mas dura pouco. Por isso que felicidade, né? As pessoas aprenderam que felicidade é uma linha de chegada, né? A gente foi adestrado a isso. A felicidade estava na faculdade, a felicidade está no trabalho, a felicidade está sempre lá na frente. E a felicidade é um momento. São momentos felizes que você adoraria que se repetissem. Então, por exemplo, vou falar um momento de felicidade que eu vivi ontem à noite. A minha filha Lorena, a gente vem já há um tempo assistindo alguns filmes que eu falo para ela que foram filmes que me marcaram, né, que eu gosto por um motivo ou outro, e a gente tem assistido esses filmes juntos, né? E aí ontem, por volta de umas 7h30 da noite, ela falou: pai, você está fazendo alguma coisa agora? Eu falei: tô, mas me diga, o que você quer? Ela falou assim: vamos assistir, o filme era Os Suspeitos, de 1995, aliás, um ótimo filme, que eu já tinha falado muito dela, para ela desse filme. Vamos assistir agora? Falei, vamos. E foram cerca de 2 horas muito legais. Isso é felicidade, entendeu? Ao lado dela, depois a gente comentou do filme. Hoje de manhã eu fui levá-la para a escola e a gente comentou ainda mais do filme, das reviravoltas. Isso é felicidade. Isso traz alegria. E essa alegria vai para onde? Para aquela conta emocional. Tudo bem? Faz sentido isso para você? A Heloíde, a musculação é que me leva a fazer as minhas outras coisas. Sim, exatamente, a gente precisa entender que preparação, musculação é uma preparação. Musculação é uma das coisas mais importantes, principalmente para a gente que está, né, ficando mais velhinho, né? É muito importante. Eu particularmente não gosto, mas tenho que fazer. E já entendi que adulto faz o que precisa ser feito. Criança bate o pé e faz birra. E eu, assim, já deixei de ser criança há um tempinho. Então, tem coisa que, beleza, tem que fazer e vamos lá, vamos fazer e ponto final, né? Porque eu sei que isso vai ajudar, né, no todo. A Meg, eu voltei a andar de bike ontem e me senti muito feliz e uma sensação de liberdade. Boa, Meg, que legal. Bike é muito, muito bacana também. Qualquer atividade física, né? Eu acho que por isso que assim, a gente precisa entender que a atividade física não é um luxo, não tem que ser visto como algo que você faz de vez em quando, mas tem que estar dentro da tua rotina. Porque isso, como a Heloíde falou, ajuda nas outras coisas. Então, assim, melhora fisicamente, te melhora fisicamente, faz com que você tenha mais energia, faz com que você tenha momentos de alegria, e isso tudo vai complementar aquilo que você precisa fazer. Excelente. Bom, para a gente fechar aqui sobre essa questão do envelhecimento precoce, como eu falei há pouco, você talvez hoje esteja aí cansada, você talvez esteja aí sobrecarregada, e isso é consequência de decisões que você precisa tomar e que você está adiando. E quanto mais você adia essas decisões, você fica nesse problema, e ficando nesse problema os pensamentos surgem, geram sentimentos e a partir daí o corpo libera cortisol, que é o hormônio do estresse. E isso vai gerando o quê? Um desgaste. E aí, por isso que muitas vezes você tem aí, sei lá, você tem 30 anos
e aí seu corpo é um corpo de 50 anos, né? Um corpo que eu digo assim, né? Vitalidade, cansaço, você não consegue, sei lá, subir uma escada, você não consegue brincar com o teu filho. Por quê? Porque você está o tempo todo cansada. Então resolva aquilo que está gerando cansaço. Tudo bem? A Meg passou dos 35, o corpo sente tudo o que deixamos de fazer por ele. Exatamente. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. A Elodie, hoje perdi o horário, mas à noite tenho que ir. Boa, é isso. Às vezes as coisas não vão acontecer do jeito que a gente queria, dentro do plano, mas a gente tem que seguir o plano, não importa como. A gente não pode inventar desculpas, e é o que muitas vezes as pessoas fazem, elas inventam desculpas para não fazer o que precisa ser feito. Tá bom? Um lindo dia para você, uma linda semana, e a gente se vê amanhã, tá bom? Um grande abraço, tchau!